Fala, guerreiros! Na aula de hoje vamos falar aí sobre o primeiro contato entre portugueses e indígenas na América. Como sabemos, no dia 22 de abril de 1500, 1.200 homens comandados por Pedro Álvares Cabral chegam aí à região do sul da Bahia. Avistam aí um monte que eles chamam Monte Pascoal, porque a época era a época de Páscoa, e a princípio eles batizam as terras de Ilha de Veracruz, por acharem que aquelas terras eram na verdade ilhas. Ao descobrirem que não eram ilhas, eles denominam o nome de Terra de Santa Cruz. E aí acontece o primeiro contato entre portugueses europeus e indígenas nativos. Muitos historiadores comparam este primeiro contato ao que seria hoje um contato entre nós em uma civilização extraterrestre. Tamanha era o desconhecimento das duas nações. Tanto os europeus quanto os indígenas não sabiam o que esperar do desconhecido, do oponente que estava chegando ou que estava naquelas terras. Sobre os indígenas, diz que teriam mais ou menos de 3 a 5 milhões de indígenas na região da América Portuguesa, e eles eram divididos em mais de 1.000 povos com ramificações linguísticas de mais de 1.300. Os principais troncos linguísticos eram 4: o Tupi, o Macro-G, o Caraíba e o Aruaque. Geralmente esses indígenas viviam nus, adornados de penas e com uma pintura corporal representando principalmente pela sua religiosidade. Viviam da caça, da pesca e da uma agricultura de subsistência. Eles não tinham o objetivo de acumular como tinham os europeus. Viviam em aldeias e suas casas eram chamadas de ocas. Geralmente os homens ficavam aí com a função de caça e pesca e construções em gerais, e as mulheres ficavam responsáveis pela colheita de alimento e criação de utensílios de cerâmica. Quanto a seus costumes, é comum nessa região principalmente a questão de guerra entre povos. Eles viviam em guerra, e o ritual chamado antropofágio. O ritual antropofágio era o ritual canibalista de comer o inimigo. Para o indígena, ao comer a carne do inimigo, o indígena estava recebendo o espírito do inimigo e por isso ficando mais forte. Inclusive no ano de 1556, um bispo da Igreja Católica chamado Bispo Sardinha acabou naufragando e acabou sendo capturado pelos caetés. Os caetés então mataram o Bispo Sardinha e fizeram o ritual antropofágio comendo a carne do bispo. Esse relato acontece no ano de 1556. Geralmente o líder indígena era chamado de cacique e o sacerdote era chamado de xamã. Eles tinham como aspectos religiosos o xamã, geralmente voltado aí na adoração de aspectos da natureza. Quanto aos doentes e inválidos, muitas tribos acabavam abandonando porque não acreditavam na sobrevivência de alguém inválida. Muitas outras tribos também acabavam abandonando e desprezando aquilo que eles desconheciam. Um exemplo é os gêmeos. Geralmente, quando nasciam gêmeos em algumas tribos, eles acabavam abandonando as crianças por acreditarem que aquilo era uma maldição. O contato entre portugueses e nativos acontece aí na costa da Bahia, onde habitavam aí os tupis. Os tupis chamavam essa terra de Pindorama, que significa terras das palmeiras. O contato entre esses dois povos foi muito difícil para ambos os lados, mas os portugueses contavam aí com a arma de fogo que era desconhecido do indígena, e ainda as doenças portuguesas acabou dizimando boa parte dos indígenas nativos. Os nativos não tinham anticorpos suficientes para combater as doenças trazidas pelos portugueses. Em um primeiro contato, os portugueses vão ser amistosos com os indígenas e vão fazer escambo com os indígenas, trocando o trabalho compulsório dos indígenas para levar o pau-brasil aos nativos, em troca de utensílios e bugigangas que os portugueses tinham trazidos da Europa. Depois que esses utensílios passam a ser desnecessários para os indígenas, os portugueses passam a obrigar os indígenas a trabalhar compulsoriamente. Os indígenas não aceitam esse trabalho compulsório e vão ter aí formas de resistência indígena. O indígena não aceita pacificamente a exploração. As formas de resistência dos indígenas principalmente era a revolta contra o português e muitas vezes a guerra contra o português, a associação com inimigos do português, principalmente os franceses. Quando os franceses vinham até a região, se associavam aos indígenas para lutar contra os portugueses. Tinha também as fugas. Os indígenas sabiam para onde fugir por
porque eram nativos dessa região e aí conseguiam fugir para as florestas sem ser capturados pelos portugueses. Outra forma de resistência, por incrível que pareça, é o suicídio. O indígena não aceitava ser explorado e, não vendo outra forma de resistir, acabava se suicidando para não cair nas mãos dos portugueses. Na questão da guerra, os indígenas acabavam se juntando em tribos para lutar contra os portugueses, e o fato mais conhecido foi a chamada Confederação dos Tamoios, onde eles se reuniram para lutar contra os portugueses. Infelizmente, a Confederação dos Tamoios foi reprimida por Martim Afonso de Souza no ano de 1531. Essa foi a nossa aula de hoje. Valeu!